Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar desta terça-feira movimentada na Maravilha do Contorno, demissão do Lisca, contratação do Marcelo Fernandes. Vou falar sobre esses assuntos a partir de agora. Você que está aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, tá? Esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá, né? Segunda-feira, terça-feira, melhor dizendo, né? A gente já amanheceu ali com a informação do Iago Sarinho, né, companheiro da Tabajara, da demissão do Lisca, que foi confirmada horas depois pelo próprio clube, da saída do Lisca. Vamos lá. O Lisca, ele sai muito mais pelo extracampo do que pelo que o time apresentou dentro de campo. Tá? Claro, ele foi muito mal contra o Floresta, mexeu mal, enfim. Foi uma derrota com a assinatura dele, mas se ele não tivesse o desgaste interno que ele teve, ele teria tido uma sobrevida ali, 2, 3 jogos, tranquilamente. O que acontece é o seguinte: o Lisca é uma pessoa muito difícil de lidar no dia a dia, e isso aí, cara, você consegue conversar com várias pessoas que trabalharam com ele em outros clubes, e essa reta final ruim de carreira do Lisca, né, esses últimos trabalhos, é muito por isso. Ele chega no ambiente e ele não consegue, enfim, dar alguma resposta. Né? E ele perde ali a confiança dos jogadores, por exemplo, muito rápido. O que não aconteceu exatamente no Botafogo. Né? Ele começa bem, dá uma cara ao time, consegue organizar, o time melhora no Campeonato Paraibano, é campeão. Só que aí as coisas ficaram ainda mais complicadas. Quando o Lisca chega, o Lisca meio que exige do Felipe Félix não ter executivo de futebol, porque ele quer mandar no futebol, ele não quer alguém ali acima dele na hierarquia. Enfim, Felipe Félix desesperado, o time muito mal no Campeonato Paraibano, risco de rebaixamento, meio que aceita essa imposição do Lisca, ele chega, dá a resposta, é campeão e tudo mais. Só que aí, é, a- quando o Botafogo é campeão paraibano, tem o primeiro desgaste, que é a saída do Rui Cabeção, né? Vocês lembram, o Rui Cabeção até gravar um vídeo longo, dando claras indiretas pro Lisca, né? Falando do caráter e tudo mais. Aí já foi o primeiro desgaste, tá? Porque o Lisca não queria que ninguém se metesse nas questões do futebol, como contratação, e outras coisas. Né? O Lisca, que já tinha a chave do futebol, depois que ele foi campeão paraibano, ele não só teve a chave do futebol do Botafogo, mas como do clube no geral, tá? E aí, isso causou demissão do supervisor de futebol, o Mauro Brandão, a demissão da nutricionista, que também caiu. O Lisca também interferiu muito na comunicação do clube, que é algo que não necessariamente ele teria que se meter, né? Que, enfim, ele pode, obviamente, dar sugestões e tudo mais, mas não exatamente decidir. Também soube que a relação dele com o Marcos Félix, né? Que é o braço direito do Felipe Félix, né? Que cuida mais da parte administrativa, também não era boa, tá? Me pareceu que o Lisca queria muito separar, né, as coisas, não queria muita interferência em nada, tá? De outros setores do clube, ele queria meio que mandar ali no clube da maneira que ele achasse melhor. Os resultados estavam acontecendo. O Botafogo começa bem na Copa do Nordeste, começa bem na Série C. Só que aí, né, depois do Campeonato Paraibano, tem a chegada do CEO, né, que é o Maurício Andrade, que foi indicação do Lisca. Um CEO que teve como último trabalho no Curitiba há 10 anos atrás. Não, a contratação, eu até falei aqui, que, cara, esse cara chegou para ser o auxiliar do Lisca. Chegou para ser alguém com a legitimidade do cargo para fazer o que o Lisca quis fazer, que era interferir em todas as áreas do clube. Então a informação de bastidor que eu tenho é que a chegada do Maurício complicou muito. O Lisca já não era uma pessoa fácil de lidar no dia a dia, mas enfim, os resultados estavam acontecendo, o time estava ali meio que unido e tal, objetivo do Campeonato Paraibano, depois início de Série C e Copa do Nordeste, mas aí com a chegada do Maurício, isso ficou ainda pior, tá? Ficou ainda pior, e isso
colaborou muito aí para essa saída do Lisca. Inclusive, acho que o Maurício deve ter caído junto também, né? Enfim, não tem essa informação, mas acredito que sim, né? O Maurício chegou para ser diretor executivo de futebol, mas na prática ele chegou para ser um auxiliar do Lisca e um cara para fazer as coisas ali que o Lisca quer, é, com, com, em casos onde o Lisca não teria autoridade para isso. Então ele colocou alguém, né, de confiança dele meio que para fazer o que ele quer. Então o Maurício chegou para isso. Porque era um cara que estava afastado de clubes há bastante tempo, enfim, um currículo bem modesto. Claramente ia ser como a gente chama aqui, né, um pau mandado do Lisca. E isso acabou piorando ainda mais. Você tem um diretor executivo que, pô, claramente não tem a capacidade para estar em tal cargo no momento. É um cara que só faz o que o técnico quer. Pô, o diretor era para ser o chefe do técnico, não o técnico ser o chefe do diretor. Tá? Então isso acabou, enfim, deteriorando ainda mais o ambiente. E as derrotas, né, a sequência ruim, tanto em Copa do Nordeste, com derrota para Souza, empate com Itabaiana, derrotas na Série C para Figueirense e Floresta, aí o que era tolerável não ficou mais tolerável. O Lisca era tolerado pelos resultados. A partir do momento que os resultados não acontecem e o ambiente interno fica ainda mais desgastado, cara, não tem quem segure. Então, acho que a demissão foi correta. Eu acho que o que não foi correto foi o Felipe Félix ter dado toda essa carta branca pro Lisca. Naquele momento inicial, quando ele chega ali, Campeonato Paraibano, vamos terminar o Campeonato Paraibano sem executivo? Eu até aceito. Mas a partir do momento que começa a Série C, enfim, que o Botafogo vai ter mais competições na temporada, o Botafogo foi desmontando, né, enfim, o seu sistema, o seu organograma ali de profissionais. Né? Pô, sai o coordenador, sai o supervisor, sai até a nutricionista, aí vem um diretor executivo que, pô, é mandado pelo técnico. Enfim, algo que no ambiente profissional não deveria acontecer, né? Algumas atitudes do Felipe Félix não são exatamente de uma SAF profissional e tudo mais. É muito ali decisões que beiram o amadorismo. Tá? Eu acho que o Felipe Félix muitas vezes vai ali no emocional, né? Ele tem que ser mais racional. Enfim, ele vê, pô, o técnico tá dando resultado, a torcida tá gostando dele, então vamos nessa, vamos ver aí até onde dá, enfim. Me parece muito isso, mas no futebol a conta sempre chega. A conta sempre chega. Então, eu acho que um grande erro foi ter o Felipe Félix ter aceitado. Saiu o Rui, saiu o supervisor, enfim. Isso não era para ter acontecido. Se essas pessoas faziam um bom trabalho, o Lisca teria que trabalhar com elas, né? E vice-versa. Enfim, tudo bem que o Rui, o Felipe nem demitiu, né? O Rui pediu para sair porque o Felipe não quis se meter. O Felipe não quis se meter e aí o Rui preferiu sair já que ele não teria o respaldo para trabalhar. Claro, ao mesmo tempo também é difícil, né, bater de frente com um técnico que está dando certo, mas é necessário também. Porque, como eu disse, a conta uma hora chega. Né? Futebol é muito rápido. O Lisca, há 2 semanas, estava, pô, eu quero passar mais um ano em João Pessoa, praia maravilhosa e tudo mais. Só que futebol muda assim, em uma semana muda rapidamente, como a gente viu nesse caso do Lisca. Né? Então soma tudo isso, né? Essa questão do Lisca ter dificuldade no relacionamento. O Lisca é um cara que tem uma mania de perseguição muitas vezes. Ele acha que tal funcionário tá contra ele, quer puxar o tapete dele. Ele até falou numa coletiva, não sei se vocês lembram, eu tomo banho aqui no mar, que a água tem muito sal e a gente precisa de sal grosso porque tem muito olho gordo, enfim. O Lisca é um cara que leva isso muito, muito a sério, assim, uma coisa é, que ele deveria ser um pouco mais tranquilo com isso, tá? Então é um cara que tem essa mania de perseguição, tá? Assim, isso aconteceu em outros clubes, não foi só no Botafogo. Não é à toa que antes do Botafogo o Lisca não tinha passado mais de 15 jogos em nenhum clube, tá? E foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. Antes do Botafogo ele teve 6 clubes e o máximo de jogos foi no América Mineiro, onde ele teve 14. E agora ele teve 16. Mas é um técnico que não consegue passar 6 meses em nenhum lugar há muito tempo, porque é um cara que desgasta muito o ambiente e certamente aí nessas últimas semanas deve ter tido também um desgaste ainda maior com o elenco a partir do momento que os resultados não vieram.
E aí, esse desgaste com o elenco acabou se somando ao desgaste das outras áreas, que já acontecia, e aí não tem como segurar de fato Lisca sair do clube. Eu acho que tinha que sair se a partir do momento que o treinador perde o elenco, e ele já não tinha ninguém no clube. Não é que ele tinha um trabalho bem avaliado por todos os outros setores e só os jogadores ali, porque isso podia ser contornado, né? Mas como o Lisca centraliza tudo, o Botafogo não tem nenhum diretor executivo de futebol que seja neutro para aparar alguma aresta, por exemplo, entre treinador e elenco, né? Então o Botafogo não tem esse profissional para parar qualquer coisa que tem entre elenco e técnico. Não tem, né? Porque foi tudo centralizado pelo Lisca. E aí, enfim, mais, mais um erro do Felipe Félix, né? Acho que ficou muito claro isso. É um cara que tá aprendendo a trabalhar com futebol, tá aprendendo na prática, mas eu acho que o Botafogo tem que começar a fazer o feijão com arroz. Cara, traz um técnico de Série C, traz um diretor executivo ali sem muita pompa, mas que faça o trabalho. O Botafogo tá contratando muito pelo status, né? Contratou o Zago, contratou o Márcio Fernandes, depois o nosso querido Lisca, aí depois, que nem acho errado, tá? Acho que a contratação do Lisca ali para aquele contexto de paraibano fez sentido. Só que o Lisca é uma bomba relógio que a qualquer momento podia estourar como estourou. Enfim, o Botafogo pagou o preço. O Pastana também, uma contratação muito pelo nome, o Galo também. Então o Botafogo precisa ali de pessoas com menos pompa, com menos ego e mais focadas no trabalho, né? Eu disse, cara, faz 2 anos que eu peço o Júnior Rocha como técnico do Botafogo, né? Ele até não subiu com o Caxias ano passado, mas teve a melhor campanha da primeira fase. Esse ano tá muito bem no Paysandu, né? Copa do Brasil tá bem, foi campeão estadual, enfim. O Botafogo tem que contratar um técnico desse, cara. Um técnico de Série C, que tem acesso recente, mas que também não tem muita pompa. Algo nesse sentido, assim. O Botafogo tem que ser mais feijão com arroz, tá? Porque muitas vezes você traz alguém que se acha muito maior que o clube e isso acaba não funcionando. O Botafogo tem que ser mais lógico, assim, nas suas escolhas. Pô, diretor executivo? Pô, qual é o diretor que subiu aí, fez bons trabalhos nas últimas séries C? Técnico, qual foi o técnico que fez bons trabalhos nas últimas séries C? Pega um cara desse tipo e aposta nele. Enfim. O Botafogo é muito 8 ou 80, né? Ou é um Bernardo Franco, que nunca foi técnico em lugar nenhum, praticamente, para assumir, ou é um cara de um status muito alto, como o Lisca, enfim. O Botafogo precisa mais do meio termo, tá? Do meio termo. E agora vem o Marcelo Fernandes, que nem é exatamente um meio termo. É uma aposta também. É um técnico que foi campeão da Série C pela Ponte Preta, mas é bom lembrar que ele pegou um time montado já pelo Alberto Valentim, que já estava bem com o Alberto Valentim, e aí o Alberto Valentim vai para o América Mineiro, na Série B, né, aquela questão de salário atrasado, e o Marcelo Fernandes dá sequência ao trabalho. E aí ele consegue até ser campeão da Série C. Mas ele pegou já um trabalho em andamento, né? Um trabalho ali que era só manter. Lembrando que o Marcelo Fernandes antes treinou o Guarani, né? Teve um aproveitamento ali de 48%, oscilou ali, fez uma campanha mediana, acabou sendo demitido, mas aí depois foi para Ponte Preta e conseguiu o título, o Guarani acabou nem subindo, inclusive, mas é um técnico que já tem mais de 50 anos, é um técnico que foi muito tempo das categorias de base do Santos, né? A maior parte da carreira dele foi como técnico das categorias de base e depois como auxiliar técnico do Santos. Ele até chegou a treinar o Santos na Série A, né, naquele ano que o Santos cai. Ele até fica alguns jogos. Ele até consegue algumas vitórias, mas enfim, não o suficiente para evitar que o Santos caia. No Guarani foram 10 jogos, 4 vitórias. Na Ponte Preta foram 11 jogos e 8 vitórias ano passado. Ele foi muito bem. De fato, mas esse ano ele na Ponte Preta acabou sendo rebaixado no Paulista, né? Foram 8 jogos, 8 derrotas, um empate e 7 derrotas. Mas claro, Ponte Preta esse ano
ainda pior do que o ano passado, né? Essa questão de salarial era complicada no passado, esse ano foi ainda pior. Porque os jogadores jogaram para subir na esperança de, pô, receberem, né? Pô, fizemos nosso trabalho aqui, vamos receber. Só que virou o ano, os jogadores ainda não receberam, e aí os caras, obviamente, não correram no Campeonato Paulista. Então, não vou nem colocar na conta dele essa esse rebaixamento da Ponte Preta, mas é um técnico que tem poucos trabalhos, tá? Assim, poucos trabalhos como técnico profissional. Auxiliar técnico do Santos quase toda a vida, teve em alguns momentos assumindo o time principal em 2015 e em 2023. Mas é um nome que, enfim, é um técnico motivador, tá? Muito bom de ambiente, assim, bem diferente do Lisca, né? Então, o ambiente vai ficar muito mais leve com ele. É um treinador ali que vai fazer o feijão com arroz, tá? Não dá pra esperar muita, enfim, nada muito rebuscado. Enfim, é torcer pra dar certo, tá? Até porque nesse momento não se tem também muitos nomes no mercado, é fato. Os nomes interessantes estão empregados. Então, o Botafogo até tentou o Alberto Valentim, que era caro, a informação que seria o primeiro nome, só que pediu demais e o Botafogo vai gastar muito, né, com essa rescisão do Lisca. O Lisca não é barato, então o Marcelo Fernandes, por ser mais barato, né, acabou sendo a escolha. Conhece a Série C, né? Treinou ano passado, a competição praticamente inteira, por Guarani e Ponte Preta. E, enfim, é torcer que o poder da amizade e o poder da simpatia do querido Marcelo Fernandes seja o suficiente aí para o Botafogo conquistar o acesso, ou primeiramente a classificação, né? Para depois pensar em acesso. Mas, enfim, é um nome assim que pode dar certo, pode não dar. É um técnico com um recorte muito curto ainda como profissional. Vamos ver o que ele consegue entregar, tá? Mas não espere um técnico que vai achar grandes soluções, vai, enfim, inventar muita coisa, não. Ele vai fazer ali o basicão, talvez isso funcione, talvez não, a gente vai aguardar. Realmente vai ser uma aposta nesse momento da temporada, né? Vai ser uma aposta, mas é um perfil de motivação, tá? É um técnico que é muito bom pro ambiente. Conversei com o Giovanni Martinelli, que é do Diário do Peixe, né? Já foi até executivo de futebol do Botafogo em outros anos, conhece bem o Marcelo, fala que, cara, ele até falou, pô, na parte técnica tá evoluindo ainda, mas é um cara muito bom de grupo, muito motivador, enfim, o ambiente certamente vai melhorar com ele. Vamos ver se isso vai ser o suficiente, a gente obviamente torce para que seja. Bom, é isso. Vídeo longo, mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima.